Olá, vamos continuar estudando as frações geratrizes? Então vamos lá. Então a fração geratriz de uma dízima periódica, quando a dízima é composta. Então no vídeo anterior que eu falei sobre fração geratriz, eu falei sobre a dízima simples, que era assim. Então você tinha lá 0,333, isso daqui é igual a 3 nonos, era coisa rápida de fazer. Se você tinha lá 0,12, isso daqui era igual a 12,99 avos. Se você tivesse lá 1 inteiro e 3 e 8, vamos por assim, 1,8888, isso daqui é igual a 1 inteiro e 8 nonos, e aí eu caía num número misto. 9 vezes 1 dá 9, 9 mais 8, que vai dar 17 sobre 9. Então, lembram, se você não estudou a dízima periódica simples, a fração geratriz da dízima periódica simples, assiste o vídeo anterior para você se ligar nisso, tá? E aqui a gente viu que, ó, um número, o período aqui é 3, é um algarismo, então é o 9. Período aqui é 12. 12 eu preciso de 2 algarismos, 2, 9. Se fosse um período 0,543, 543, ó, 3 algarismos. Então o denominador seria 999. E aí eu copiava em cima. Então isso daqui foi feito no vídeo anterior e nós falamos um pouquinho mais sobre isso. Então se for para achar a fração geratriz de uma dízima periódica simples, rapidamente, entendendo esse processo do 999, 999, você faz rapidinho. Agora, nós caímos numa dízima periódica composta. Então, por que que ela é composta? Ela é composta porque o período, por exemplo, ó, 0,4 não é período. O período começou aqui, ó. O período não começou logo a seguir igual se depois da vírgula. Se fosse 0,222, ó, o período começa imediatamente. Aqui não, aqui eu tenho um número antes do período. Então eu preciso organizar para poder resolver. E como que eu faço essa organização? A gente vai montar tipo equaçãozinha. Gente, tem várias formas de fazer. Eu vou fazer pela equaçãozinha porque eu acho que é rapidinho, depois que você treinar mais. Se você souber de uma outra forma, faça do jeito que você já sabe, tá? Então, eu olho para esse número, então eu vou chamar de x a dízima periódica. Então, eu vou chamar de x, o que eu tenho. X é igual a 0,4222. Então, isso daqui eu tenho uma equaçãozinha agora. Agora eu vou pegar uma equação equivalente a ela, de que forma? Eu preciso deixar o período igual àquele número que nós trabalhamos lá na simples. Eu preciso fazer com que ele fique igual a simples. Como que eu faço ele ficar igual a simples? O período começar imediatamente após a vírgula. Eu vou arrumar, para tornar equivalente uma equação, basta você multiplicar ambos os membros, ou seja, ambos os lados, por um mesmo número. E aqui, como eu quero fazer o deslocamento da vírgula, então eu vou multiplicar por 10. Por que 10? Porque é uma casa para a direita que eu quero passar. Mas se eu multiplico um número, eu tenho que multiplicar o outro lado também. Quanto que é 1x vezes 10? Não vai dar 10x? Se eu multiplico isso daqui por 10, a vírgula vai andar uma casa para a direita. Tudo bem? Lembraram aí? Então, quem tem dificuldade de multiplicar por 10, 100, 1000, tem um vídeo falando só sobre isso daí. Vale muito a pena você dar uma olhadinha. E agora, eu pergunto para você, já tem nas duas, porque depois eu tenho que fazer uma subtração, certo? Já estão os dois iguais com o período do lado direito? Não. Então, eu vou ter que fazer uma outra passagem. Eu vou ter que multiplicar por 10 novamente. Você sempre vai multiplicar por 10, por 100, por 1000, tá? Sempre assim. Quanto que é 10x vezes 10? Vai dar 100x.
Quando eu multiplico aqui por 10, o 2 vai passar para a esquerda, certo? Então, vai ficar 42,222. Pronto. Agora, eu já tenho o período aqui e o período aqui. Sabe o que eu vou fazer com essas duas equações? Ó, elas são equivalentes, certo? Eu vou fazer uma subtração. Então, eu vou fazer uma subtração dessas duas. Vou pegar o maior menos o menor. Muito cuidado na hora que você for subtrair, tá? Ó, 100x é igual a 42. Eu não preciso copiar o período. E agora, a de cima eu coloco aqui. 10x é igual... Quando eu tiro o período, ficou 4. Então, eu coloco o número no lugar certo. Faço uma subtração de ambos os lados. Então, isso daqui vai dar 90x, certo? E você vai pegar o 42 e subtrai 4. É sempre assim. Vai dar 38. Portanto, o x vai ficar sozinho e o 38 vai dividir esse 90. Então, a fração geratriz é 38,90, mas se for possível você simplificar, obrigatório simplificar, tá? Os dois são pares, então dá para dividir por 2. Quanto dá 38 dividido por 2? 19. E o 90 dividido por 2, 45. Se você pegar qualquer uma dessa fração e dividir, você vai ver que vai dar aquela dízima periódica ali. Então, qual é a fração que gerou essa dízima periódica? 19,45avos. Vamos fazer mais uma? Então, vamos lá. Então, o desafio é encontrar uma fração que gerou aquela dízima. Então, essa técnica ela é usada para quando você está trabalhando com a dízima composta. Então, vamos lá? Chama de x a dízima periódica. Então, x é igual a 0,63. Tá vendo? Primeiro eu tenho um número para depois iniciar o período. O período aqui é 34. Muito bem. Agora, eu primeiro vou passar o número. Primeiro eu vou passar para a esquerda o número que não faz parte do período. Então, nesse caso, é 1. Se você tivesse aqui 0,16 para depois o 34, você ia multiplicar por 100, porque tem dois algarismos. Como você só tem o 6 para passar, que não é período, então você multiplica por 10. Quantidade de zeros tem a ver, multiplica isso daqui por 10. Então, vai ficar 10x igual, passou a vírgula para a direita, 6,343434. Lembra que eu falei na anterior? Nas duas equações, o período tem que estar à direita da vírgula. A de cima já está? Já dá para você fazer uma subtração? Não dá. Então, você vai precisar fazer uma outra passagem. Multiplicar de novo por 10. Quanto que dá 100 ou 10x vezes 10? 100x, certo? Esse número vezes 10 vai andar... uma coisinha que eu vou falar aqui para você. Para a gente ir mais rápido, eu não preciso ficar passando de um por um nesse caso. Vou até apagar aqui, ó. O 34 não tem dois algarismos que estão repetindo? Então, nessa linha, eu já posso multiplicar diretamente por 100. Para eu não ficar fazendo 3 passagens, tá? Então, quanto que é 100 vezes 10? Vai dar 1000. Quando eu multiplico esse número com vírgula por 100, a vírgula vai passar 2 casas para a direita, certo? Porque quanto mais rápido eu tiver o meu período à direita, mais rápido eu vou para subtração. Dá uma olhada nessas duas linhas aqui, ó. Eu já tenho o período à direita, já tenho o período à direita. Então, eu já posso fazer uma subtração. Então, vamos montar a subtração? E aí, acaba rapidinho. Então, eu ponho o maior em cima, 1000x menos 10x igual... Quando os períodos estão iguais, você já pode até cortar ele aqui mesmo, ó, não precisa ficar pondo tudo, não. 6 vai estar embaixo do 4, cuidado para não errar aqui, certo? Aí vai lá e faz essa continha.
1.000 menos 10. Dá para fazer de cabeça? Mas tem um monte de aluno que se confunde aqui. Só você pedir emprestado, certo? Ó, é uma subtração, aqui é zero, né? Ó, é uma subtração normal, tá? Dá 990x. Subtrai 634 menos 6. Isso daí vai dar 628. Então, o x vai ficar sozinho. O que que ficou? 628 sobre 990. Então, qual é a fração geratriz? 628 sobre 990. Será que você consegue simplificar? Consegue, né? Dá para dividir os dois por 2. Então, dividindo por 2, vai dar quanto? Então, x é igual a 314. E quando você divide 990 por 2, vai dar 300 e... Então, cuidado para não errar, 990, eu já ia fazendo errado. Dividido por 2, dá 495, né? Que é a metade. Deixa eu apagar aqui. 495. Dá para simplificar? Vamos fazer um teste? Ó, 4, 5, 6, 7, 8. Não dá. Então, eu já vi que agora o de baixo só dá por 5, né? Então, fazendo a prova real, você pega uma calculadora lá, divide para você saber se você vai ter aquele número exatamente. Então, qual é a fração geratriz de 0,6343434? A fração geratriz é 314, 495 avos. Vamos fazer mais uma para ver se você entendeu direitinho? Então, vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui. Nós estamos trabalhando com a dízima periódica composta e eu preciso saber qual a fração que gerou aquela dízima periódica lá. Então, vamos ver se estão entendendo. Primeira coisa, tira o número que é... Primeiro, chamo de x a dízima periódica. X é igual a 5,87, tá vendo? 5,8, 27, 27, 27. Vou multiplicar por quanto? Por 10, 100 ou 1000. Eu olho, quem não é período só tem um número. Se só tem um número, só tem um zero. Então, eu multiplico por 10. Então, vai ficar x vezes 10, 10x. Multiplicou por 10 aqui, vai ficar 58,27, 27, 27. Agora é a hora de eu passar o quê? Passar o período para a esquerda. O período tem dois algarismos. Dois algarismos, dois zeros. Então, eu vou multiplicar os dois lados por 100. 10 vezes 100 vai dar 1000x. Multipliquei por 100, vai ficar 58,27,27,27. Lembra? Agora eu só vou olhar essas duas. Por quê? Porque o período já está à direita da vírgula. Ah, o período já está aqui? Corto. O período já está aqui? Corto. Então, vou fazer agora uma subtração. Vou pegar o maior menos o menor. Ó, 1000x menos 10x igual 5.827. Eu já gosto de montar assim, que já fica fácil de fazer a continha. Menos 58. Então, é só você fazer a continha direitinho. 1000 menos 10 vai dar quanto? Então, você pode pedir emprestado. Esse daqui, ó, pede emprestado para esse, que vai valer 9, tá vendo, ó? 990x. Aqui também você pode pedir emprestado, ó, esse pede emprestado para esse daqui vem buscar daqui. E aí você faz a continha e vai dar 5.700, aqui virou 11, né? E 69. Está multiplicando, passa dividindo. Então, ficou 5.769. Ele está multiplicando, passa dividindo.
Isso daqui dá para você dividir? Dá para dividir, né? Ó, dá para dividir por 3. Como que você sabe que dá para dividir por 3? Ó, faz a soma desses algarismos aqui. Você tem 5 mais 7, que dá 12. 12 mais 6, que dá 18. 18 mais 9, que dá 24. Dá para dividir por 3, certo? Então, dividindo esse número por 3, vai dar 1923 sobre 330. Ainda dá para dividir por 3, ó, 10 com 5 dá 15, ainda dá para dividir por 3, o de cima e o de baixo, e o resultado final vai ser 641 sobre 110. Qual a fração geratriz aqui? Você completa lá, 641 sobre 110. Se você pegar esse número, dividiu, você vai ter aquilo. Existe um caso particular, que é esse aqui que eu vou colocar agora, quando nós temos o período igual a 9. Então, o caso particular, ele geralmente vem como pegadinha nas provas. Então, vamos lá fazer o caso particular. Letra A ali. Você tem qual a fração geratriz que deu aquele número, tá? Então, deixa eu te mostrar uma coisa para você. Chama de x a dízima periódica. Não é assim que a gente faz? Dá para a gente fazer... chama de x a dízima periódica. Só vou mostrar com a equação, só para você ver como faz bem sentido, tá? Chama de x a dízima periódica. Multiplica por 10 para tirar o período, um dos números para a esquerda, certo? Então, vai ficar 10x é igual 9, ó, o 9 foi para lá, né? 9,9999. Agora, já dá para subtrair. Pego essa e faço menos, né? Então, vai ficar 10x menos x, que é igual, ó, corto aqui, 9 menos 0. 10x menos x não dá 9x? 9x é igual a 9. X é igual a 9 sobre 9. Ah, então vai ser igual a 1 sobre 1, que eu vou simplificar por 9, não vai dar 1 sobre 1, que é igual a 1? Pois bem, então qual a fração que gerou esse daqui? 1 sobre 1. Essa é a fração geratriz. Se nós já sabemos que quando é 9 vai ser 1 sobre 1, ou seja, 1, olha o que vai acontecer nesse caso aqui. Eu não preciso ficar montando equação. 9, 9, 9. Nós já vamos arredondar isso daqui para 0,6. E qual é a fração que gerou 0,6? 6 décimos, porque ela é exata. 6 décimos, basta você simplificar, que vai dar 3/5. Então, qual é a fração que gerou... Deixa eu pôr um pouquinho para baixo para pôr a resposta certinha. Qual é a fração que gerou esse número aqui? 3/5. Aí você vai... Então, o caso particular só serve para quando é 9. Então, você já viu aqui, ó, que dá para fazer direto. Tá vendo esse 9999? Você arredonda 1 no número que ficou. Então, vai arredondar 1 no último algarismo, 2,35. Qual é a fração geratriz de 2 inteiros e 35 centésimos? Não é 235 sobre 100? É só você agora dividir isso daqui por 5, não dá para dividir diretamente por 5? 235 dividido por 5, que vai dar 47. E você vai pegar também o 100 e dividir por 5, que vai dar 20. Ou seja, a fração geratriz desse número é 47 sobre 20. Lembrem-se, esse é um caso particular, geralmente pegadinha de muitos exercícios por aí. Espero que você treina, pega a primeira parte, pega a segunda parte, treina, compartilha o vídeo para outros coleguinhas aprenderem também, certo?